A passagem de hoje é Gênesis 42, 9, 17. Vamos ler juntos. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não. Antes, viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai, hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. Amém. Estamos a meditar nesta passagem que nos é tão familiar. A cena de hoje é a de José a testar os seus irmãos. Desejo que, através da palavra de hoje, tenhamos um tempo precioso para compreender o que Deus quer nos dizer. Os irmãos que vieram ao Egito para obter mantimentos prostram-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, diante do governante do Egito, que era também o responsável por vender grãos às pessoas de todas as nações. Como todos sabemos, aquele governante do Egito, a quem eles se curvaram com o máximo respeito, era ninguém menos que José. No entanto, os irmãos não reconheceram José. E isso é compreensível, pois muito tempo se passara desde que se separaram. Um tempo considerável havia transcorrido, e José já se tornara um egípcio em todos os aspectos. Os seus gestos, a sua maneira de falar, as suas vestes, tudo era ao estilo egípcio. Contudo, José reconheceu os seus irmãos à primeira vista, e, como diz o versículo 9 de hoje, José lembrou-se dos seus sonhos. Ao ver os seus irmãos acurvarem-se diante dele, José lembrou-se do sonho que tivera na sua infância. Que sonho era esse? Conhecemos o sonho de Gênesis 37. O sonho em que os molhos dos seus irmãos se curvavam ao molho de José, e o sol, a lua e as 11 estrelas também se curvavam perante ele. Ele lembrou-se desse sonho. Mas aqui, o sentido mais profundo da palavra lembrou-se é o de manter em mente. Portanto, não foi que o sonho lhe veio à mente de repente, mas que ele sempre o guardara consigo. Ele sempre ponderara sobre aquele sonho com atenção. Sempre o guardara no seu coração. E agora, o sonho realizava-se diante dos seus olhos. Podemos ver a vida de José, que sempre viveu com a convicção de que esse sonho um dia se cumpriria. Foi por isso que ele pôde fortalecer-se, confiando no Deus que o acompanhava. Assim, encontrou ainda mais força nos momentos difíceis e sentiu liberdade em meio a situações incompreensíveis. Foi assim que ele conseguiu viver. Este José, em vez de acolher os seus irmãos com alegria, acusa-os de serem espiões. O ambiente descrito na passagem de hoje é de grande intimidação. Ele pressiona-os severamente. Se continuarmos a ler o versículo 9, vemos que ele os acusa, dizendo: Vós sois espias e viestes para ver os pontos fracos da terra. Será que ele disse isto calmamente? Claro que não. Ele provavelmente criou uma atmosfera assustadora, gritando e intimidando-os. O Egito era vulnerável a ataques de todos os lados. Por isso, vivia sob a ameaça constante de invasão. Como os egípcios temiam a infiltração de inimigos, a acusação de José, da perspectiva deles, era plausível. Era uma atitude necessária, e a vigilância era algo natural. Sentindo as suas vidas ameaçadas, os irmãos, como vemos nos versículos 11 e 13, falam sobre a sua família e a sua origem. Mas como José reage ao ouvir essa história? Vamos ler novamente o versículo 15 juntos.
Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Ele dá-lhes uma tarefa para provar a sua sinceridade, trazer o irmão mais novo. E então, prendeu-os a todos por 3 dias. Esta é a situação da passagem de hoje. Através deste evento em que José testa os seus irmãos, o que Deus quer nos dizer? O que ele deseja falar? Refleti e ponderei muito sobre isso. E o que Deus colocou no meu coração foi uma reflexão sobre a forma como ele nos trata. Primeiro, Deus é aquele que revela o pecado. Quando os irmãos de José foram encurralados pela acusação de serem espiões, eles falaram sobre a sua origem e a sua família. E ao fazerem isso, um pensamento certamente lhes ocorreu. Vamos ler o versículo 13 juntos. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai, hoje. Mas um já não existe. O que lhes veio à mente? Ao falarem sobre a sua origem, sobre a situação da sua família, algo deve ter vindo à tona. O pecado que cometeram contra José deve ter sido lembrado. O ato que queriam apagar, a tentativa de matar o irmão, a sua venda como escravo, a mentira contada ao pai. Todos estes acontecimentos devem ter passado por suas mentes. Com a lembrança desses factos, que pensamentos teriam surgido nos irmãos? Parece que José está de acusar os seus irmãos injustamente, mas, na verdade, é Deus a abalar os seus corações para que se lembrem do passado. Deus, às vezes, nas nossas vidas, faz-nos lembrar de pecados e do passado que havíamos esquecido. Ele não faz isso para nos condenar, mas para que nos arrependamos, para que possamos entrar novamente no caminho da restauração. É por isso que Deus faz com que o pecado seja revelado. As coisas que tentamos encobrir com a nossa própria força, as que ignoramos, pensando, isto não deve ser pecado. Os pecados que tentamos esquecer, Deus faz com que nos lembremos de todos eles novamente. Em última análise, porque Ele deseja que nos arrependamos e voltemos para os seus braços. Ele faz com que todos os pecados dentro de nós sejam lembrados, trazidos à tona e expostos. Isso pode ser um pouco doloroso e pode ser um pouco desconfortável, mas é nesse momento que o arrependimento pode começar. No entanto, não é fácil, certo? Não é nada fácil. Nesta situação em que os seus pecados passados foram expostos, os irmãos, na verdade, mentem novamente. É muito difícil admitir o pecado como pecado. No versículo 15, José diz que irá provar se o que disseram sobre a sua família e a sua origem é verdade. Por que ele disse isso? Ele bradou: Eu provarei a vossa sinceridade. Por que ele fez isso? Porque, na verdade, os irmãos não estavam a ser sinceros. E José sabia de tudo. No versículo 11, os irmãos dizem: Nós somos homens de verdade. Com isto, queriam dizer: somos pessoas sinceras, somos pessoas honestas. O significado da palavra hebraica aqui, traduzida como de verdade, é honesto. Então eles estavam a dizer: Nós somos pessoas realmente honestas. Tens de acreditar em nós. Não somos espiões. Não viemos para observar nenhuma fraqueza. Somos pessoas verdadeiramente honestas. Por favor, acredita em nós. Eles apresentaram-se como pessoas honestas. E a frase no versículo 13, o outro já não existe, significa que ele estava morto. Mas, na verdade, o que os irmãos fizeram com o seu irmão José? Venderam-no. Depois de o venderem, disseram que ele estava morto, desaparecido. Então esta não é uma história verdadeira. José sabia disso. Como eles podem dizer que estou morto, se estou aqui, vivo e de boa saúde? José sabia de tudo. Por isso ele brada: Eu provarei a sinceridade de vocês. A razão pela qual ele os testa, acusando-os de serem espiões, é o processo de discernir a mentira da verdade nas suas palavras. No entanto, diante da oportunidade de arrependimento quando o pecado é exposto, a natureza pecaminosa do homem manifesta-se.
Diante do pecado que foi novamente revelado diante de Deus, nós deveríamos arrepender-nos. Mas a nossa natureza pecaminosa não nos deixa em paz. Por isso, em segundo lugar, Deus testa a nossa sinceridade. Ele pergunta-nos: você é sincero diante de mim? Ele pergunta-nos: você é realmente íntegro diante de mim? Você é realmente honesto diante de mim? Para refinar a nossa fé e para que perseveremos no caminho do arrependimento, Deus nos interpela. Você é realmente honesto? Você é honesto diante de mim? Que eu e vocês possamos responder a esta pergunta com um sim, Senhor. Que Deus nos abençoe para isso. Essa sinceridade não surge do nada. Ela deve ser construída no arrependimento e na responsabilidade, em meio à situação em que o pecado é revelado. Portanto, em terceiro lugar, Deus concede-nos um tempo de restauração. No versículo 17, a palavra diz-nos que José manteve os seus irmãos presos por 3 dias. Este período de 3 dias, que tipo de tempo foi para os irmãos? Que tempo eles passaram? Os irmãos de José não foram detidos e separados em celas diferentes. Pelo contrário, foram mantidos juntos, num só lugar. Conversando entre si, devem ter discutido muito. E agora, o que faremos? Como podemos mostrar a nossa sinceridade? Ao conversarem, foi-lhes dado tempo para reconhecerem claramente os seus erros passados e se arrependerem. E agora, tornou-se um tempo para desenvolverem um senso de responsabilidade, pensando: vamos agir com sinceridade de agora em diante. Foi uma oportunidade para eles cumprirem as palavras que disseram: somos homens de verdade. Por favor, acredita em nós. Portanto, no final, este torna-se um tempo de superação e restauração. A sinceridade é construída sobre o arrependimento e a responsabilidade. Desejo que eu e vocês sejamos sinceros diante de Deus. Deus sempre nos dá tempo. Ele sempre nos dá tempo. Ele não nos pressiona implacavelmente. Ele está a dar-nos tempo. Desejo que este tempo de restauração se realize também nesta madrugada. Deus, eu serei verdadeiramente honesto. Hoje, tentarei viver assim. Hoje, mais um dia, viverei a vida de um santo, sem esconder nada diante de Deus, e com responsabilidade diante das pessoas. É assim que devemos confessar. Deus está à espera dessa confissão. Ele espera e espera por nós, concedendo-nos um tempo de restauração. Que esta madrugada seja um tempo de nos apresentarmos com sinceridade diante de Deus e fazermos essa confissão. Que Deus vos abençoe para isso. Gostaria que começássemos o dia de hoje com essa mentalidade. Lembrem-se de que Deus está sempre a pensar em nós, que Ele nos faz olhar para trás perguntando: você é sincero diante de mim? E que Ele continua a esperar para que possamos ser restaurados. Lembrem-se de que Deus é assim, e avancem com força no dia de hoje.